Se o céu e o inferno fossem escancarados diante de você, agora, de forma tão clara que você não pudesse negar, o que mudaria na sua vida? A maioria das pessoas não percebe, mas a disputa pela Não é sua algo alma já futuro, começou não é muito algo antes que de vai você acontecer. nascer depois da morte. É uma batalha que acontece todos os dias, em cada escolha, em cada pensamento, em cada desejo. Então fica comigo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo que vai mexer com você. A Bíblia deixa isso claro. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que existe uma força ativa, real, tentando te afastar de Deus. E do outro lado, Jesus declara em João capítulo 10, verso 10: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A disputa não é só sobre onde você vai passar a eternidade. É sobre quem governa seu coração agora. Mas muitos vivem enganados, achando que basta acreditar em Deus ou ter um bom coração. Só que Jesus nunca disse that quem acha que é bom será salvo. Ele também não disse that quem sente arrepio no culto ou chora durante um louvor está automaticamente no caminho certo. Ele disse em Marcos capítulo 8, verso 34: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus exige renúncia, exige confrontar a própria vontade, exige cruz. E é justamente aí que o inferno ganha terreno, porque ele não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa te manter distraído. Ele sussurra: é só hoje. Ninguém vai ver. Todo mundo faz. Depois você pede perdão. E enquanto isso, seu coração vai sendo anestesiado. Jesus deixou isso tão claro em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, quando disse: Larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Se está fácil demais, desconfie. O céu transforma, o inferno acomoda. A verdade é que ninguém cai no inferno de uma vez. A palavra usada para perdição no original traz a ideia de destruição progressiva. É um desgaste lento da alma, um pecado tolerado aqui, uma oração ignorada ali, uma desculpa repetida amanhã, até que a pessoa perde a sensibilidade espiritual e acha que está tudo bem. Por isso Jesus repetiu tantas vezes: vigiai. E aqui vai uma pergunta que pode expor muita coisa. Qual voz você tem ouvido? Seus desejos te puxam para a facilidade? Sua mente tem sido bombardeada com pensamentos que Deus reprova? Sua vontade tem resistido a obedecer? A disputa é travada nessas três áreas. No fim das contas, não é uma grande decisão que define seu destino eterno. São as pequenas decisões, feitas repetidamente, que constroem o caminho que você está andando. A batalha é real, você está nela, e ignorar isso é exatamente o que o inferno quer. Se eu te dissesse que existem sinais diários mostrando para qual lado da eternidade você está se inclinando, você acreditaria? Muita gente acha que salvação é apenas aceitar Jesus, mas a Bíblia mostra que a caminhada revela quem realmente governa o coração. Então já deixa o like e continua comigo, porque essa parte aqui vai te despertar para coisas que talvez você nunca tenha percebido. Jesus foi muito direto quando disse em Mateus capítulo 6, verso 21: Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Os tesouros que você busca, os desejos que você alimenta, os prazeres que você prioriza, tudo isso revela claramente se a sua alma está se inclinando para o céu ou sendo empurrada para o inferno. Não adianta dizer que ama a Deus se as escolhas revelam o contrário. E aqui está um ponto-chave. O inferno trabalha com sutilezas. Ele não precisa transformar você em um pecador escandaloso. Ele só precisa te deixar morno. Jesus falou sobre isso em Apocalipse capítulo 3, verso 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual
é o estado perfeito para a destruição da alma. A pessoa pensa que está bem, mas na verdade está distante de Deus. Ela não rejeita Jesus, mas também não obedece. O céu, por outro lado, chama você para a verdade. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas essa verdade muitas vezes confronta. Ela exige mudança. Ela exige arrependimento real, não apenas remorso. Arrependimento é mudança de rota, mudança de direção. E como isso se aplica na prática? Muito simples. Cada vez que você escolhe agradar sua carne em vez de agradar a Deus, você cede terreno. Cada vez que você deixa a oração de lado, você enfraquece. Cada vez que você tolera um pecado pequeno, você abre uma porta para um pecado maior. Por isso Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O mundo quer te moldar. O inferno quer te adormecer. Deus quer te renovar. A disputa pela alma acontece no ordinário, no cotidiano. Está nas escolhas escondidas que ninguém vê. Está nos pensamentos que você alimenta. Está nos desejos que você protege. O céu chama você para a luz. O inferno te seduz com sombras confortáveis. E a pergunta é: em qual das duas direções você tem caminhado sem perceber? A verdade é que sua vida espiritual é o reflexo das decisões que você toma quando ninguém está olhando. O ambiente secreto revela quem realmente governa sua alma. E essa revelação, mesmo silenciosa, mostra exatamente se você está caminhando rumo ao céu ou escorregando rumo ao inferno. A disputa pela alma fica ainda mais clara quando observamos que Deus sempre chama o ser humano para perto, enquanto o inimigo sempre tenta distorcer aquilo que Deus disse. Isso já acontece desde o início da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, a serpente pergunta para Eva: "É assim que Deus disse?" A estratégia não foi assustar, mas confundir. Não foi intimidar, mas gerar dúvida. E até hoje a estratégia continua a mesma: criar versões distorcidas da verdade. Jesus deixou claro quem é o pai dessa estratégia quando disse em João, capítulo 8, verso 44: "Ele é mentiroso e pai da mentira." Toda vez que você acredita numa mentira espiritual, seja sobre você, sobre Deus ou sobre o pecado, você está cedendo terreno. A guerra pela alma começa na mente. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5: "Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Os pensamentos, quando não filtrados pela palavra, se tornam portas abertas. Outra estratégia do inferno é fazer você acreditar que o pecado não tem consequências. Mas a Bíblia afirma em Romanos, capítulo 6, verso 23: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor." Muita gente não percebe, mas o pecado destrói antes de matar. Ele enfraquece a comunhão, contamina a alma, rouba a sensibilidade espiritual. É um processo lento, mas constante. Enquanto isso, Deus chama você para uma vida de transformação. Ele não te salva para te deixar igual. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo." E essa novidade de vida não é apenas emocional. É prática, diária, real. É mudança de comportamento, mudança de prioridades, mudança de caráter. A disputa entre céu e inferno pode parecer distante, mas ela está nos detalhes de quem você está se tornando. Está em como você reage às tentações. Está em como você lida com a verdade. Está em como você responde aos chamados de Deus. Pequenas respostas revelam grandes destinos. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Cada dia. Não é uma decisão feita uma vez na vida. É uma decisão renovada constantemente. A pergunta aqui é: você tem se negado ou tem se permitido? Tem carregado a cruz ou tem fugido dela?
porque a batalha nunca para. Mas o lado que você alimenta é o lado que vence. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O mundo precisa ver Cristo em você. E o